O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Padre William, nesse domingo do Bom Pastor, Jesus mesmo te chamou para seguir aquele que é o modelo de pastor. Nós louvamos a Deus pelo dom da sua vocação, pelo chamado do Senhor na sua vida e pela resposta que você teve de seguimento ao Senhor. Obrigado por estar aqui na nossa paróquia, na nossa matriz de São Bento. Obrigado por estar com o seu coração de pastor, prestando o seu serviço humilde, generoso e de fé às ovelhas do rebanho que lhe foram confiadas. E obrigado por estar ao nosso lado. Meu caro diácono João, Deus, nosso Senhor, lhe chamou com uma vocação duplicada. Ele que chamou a vida, chamou ao matrimônio e chamou ao diaconato permanente. Obrigado, João, pelo seu serviço. Serviço à vida, serviço à sociedade, serviço à família, serviço à igreja e ao pastoreio, serviço aos pobres e aos necessitados. Obrigado pela beleza da voz do Senhor que repercutiu na sua vida e pelo sim multiplicado que você deu ao Senhor. Meus caros seminaristas, ao saudar você, João Paulo, ao saudar Daniel, queria saudar todos os seminaristas da nossa diocese. Vocês são essa nova geração dos que escutam o Senhor, que estão sentindo o apelo de Jesus. Sabe como que ele chama? Ele chama pelo nome. É direto. É um chamado existencial. É um chamado interior. É um chamado para um seguimento. Por isso não é um chamado colocado com procuração. Não é um chamado vindo de avó, de tio, de parente, de pai e de mãe. É um chamado direcionado diretamente a vocês. Sigam o bom pastor. Bom pastor significa pastor modelo, pastor ideal. A gente podia lembrar do nosso bispo, Dom Paulo César, que diz pastor belo. Esse modelo ideal de beleza,
de vida elevada, de vida dignificada, toda colocada em Deus. É isso que Jesus deseja de vocês, a santificação de vocês. Então, correspondam com alegria a esse dom precioso que receberam. Mas é claro, peçam o discernimento. Vocês já estão às portas de receberem as ordenações de diaconato e presbiterato. Então, nesta última etapa desse tempo teológico, peçam o dom de discernimento. Sabe para quem vocês devem olhar? Para a Virgem Maria. Nós estamos no mês de maio, iniciamos este mês, o mês dedicado a Nossa Senhora. A Virgem Maria é a chamada por excelência. Ela é a vocacionada de Deus por excelência, porque Maria já é chamada por Deus desde a sua concepção. Ela é chamada por Deus desde que foi chamada a existência, é chamada a Imaculada Virgem, é chamada a Conceição Imaculada, é chamada a conservar na sua vida só o querer de Deus. Como é possível isso? Que uma pessoa só queira o que Deus quer, só viva para Deus e para o plano de Deus. Isso é possível pela graça. Vocês que estão conosco, nos acompanham, vocês que são família, vocês que são homens e mulheres, reunidos na mesma fé do batismo, vocês que estão a serviço do ministério da igreja e da vida da sociedade, lembra que você foi chamado. Ninguém de nós está hoje acompanhando essa missa sem ter sido chamado. É o Senhor que te chama, e Ele te chama para um desígnio, para uma vocação, para um caminho, para um segmento. A ponto de quando Pedro anuncia aos primeiros, aquele povo que os ouvia no dia de Pentecostes, quando Pedro, ao dirigir a pregação, quando a palavra é dirigida ao povo dizendo: irmãos, irmãs, é para vocês que Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte para vocês. E o povo então diz: que devemos fazer? Quantas vezes a gente se pergunta isso? O que devemos fazer? Mas não é o que devemos fazer. Deixa Deus fazer. Aceite o Senhor, aceite que Jesus está vivo por tua causa, que por tua causa Ele deu a vida dele na cruz, e por suas chagas, por suas feridas, diz São Pedro, fostes curados. Nós fomos curados da nossa vida medíocre, da nossa vida angustiada, da nossa vida oprimida, da nossa vida emaranhada em tantos pecados, em tantas fraquezas, em tantas irritações, em tantos nervosismos, em tantas ansiedades, uma vida ferida desde que a gente nasceu. Nós já trazemos traumas, vícios, complexos, medos, temos uma vida tão ferida, mas Jesus se deixou ferir para curar as nossas feridas. Já dizia a profecia: por suas chagas nós somos curados. E o nosso primeiro Papa diz: por suas feridas fostes curados. Ninguém de nós é para viver chagado. Ninguém de nós é para viver oprimido, chateado, infeliz, triste. É para viver restaurado, curado, renovado, se sentindo abraçado por Jesus. São Pedro disse: essa promessa é para você. Se abra para isto. E eles dizem: o que devemos fazer? Pedro então responde: convertam-se. O primeiro caminho do encontro do ser humano com Deus é o arrependimento. Sem arrependimento não há encontro com Jesus. Convertam-se.
o que a gente anda pensando, o que a gente anda fazendo, o que a gente anda se agitando, o que a gente anda cobiçando. Arrependa-se. A conversão é o caminho da transformação. O que devemos fazer? Diz Pedro: se batizem, deixe-se mergulhar em Deus, se mergulhe na força divina, mergulhe na água do dom do sacramento, mergulhe na força da vida nova, mergulhe, faça o mergulho de quem vai começar tudo de novo, de quem vai ser restaurado. Batizar é mergulhar, é se inserir. Entre no povo de Deus, entre na comunidade da fé. Que devemos fazer? Pedro diz: recebam o Espírito Santo. Irmãos, irmãs, nós tivemos 40 dias de uma quaresma mundial para darmos o grito do aleluia da Páscoa do Senhor. E agora nós temos 50 dias para irmos aquecendo o coração, para recebermos o dom do Espírito Santo. No Pentecostes, quando se completar esse tempo pascal, todos nós teremos condição de dizer: ó Espírito adorável, ó terceira pessoa divina, tu que desceste, tu que vens e invade agora, invade meu coração, meu viver, o meu ser. Tu que és o prometido, vem e realiza a vida nova em Cristo no nosso coração. Como é que uma pessoa pode vivenciar a experiência de Deus na sua vida? Quando o Espírito Santo entra nela. Quando Jesus ressuscitou, ele se apresentou vivo, mas o desejo dele estar vivo e apresentando-se à comunidade é um só: é soprar sobre eles e dizer-lhes: recebam o meu Espírito. Essa é a graça da Páscoa, e esse é o mistério que estamos celebrando, que vamos agora ser conduzidos até o 50º dia. A vinda da promessa, receber o prometido. Há uma promessa de Deus para você, há uma promessa de Deus ao seu coração: o meu Espírito viverá em você. É por isso que a igreja nos oferece hoje a leitura do Evangelho de São João, capítulo 10, onde Jesus se apresenta, se revela, onde ele diz: eu sou, ou seja, o Messias se dá, o Messias se mostra, Deus se revela, eu sou. E hoje, neste evangelho chamado Evangelho do Bom Pastor, ele diz: eu sou, em primeiro lugar, a porta. A porta. Por quê? Porque todos nós precisamos fazer uma passagem. Todos nós precisamos dar uma definição do nosso modo de ser, nosso modo de viver. E nós precisamos saber qual é o critério para esse caminho. Nós precisamos olhar com intensidade a nossa vida e discernir onde é o passo que eu tenho que dar, qual é a passagem que eu devo fazer. Nós estamos nesta vida, a passagem, e essa passagem é passar por uma porta. Qual é a porta pela qual eu tenho que passar? A porta é Jesus. E o formato dessa porta é o formato do ser humano, é o Cristo Jesus, com os braços estendidos. Por isso o formato dessa porta é a própria cruz. Viver no mundo é passar, e passar neste mundo é passar por onde? Por uma porta, e a porta pela qual nós passamos é Cristo, ou seja, a cruz do Senhor é a condição para a nossa salvação. Jesus disse: passem por mim,
vocês passando por mim podem entrar e sair. Quando nós nos deixamos passar por Jesus, quando nós o acolhemos como pastor que nos conduz, como Senhor da nossa vida, nós somos livres. Passar por Cristo significa dizer que Jesus é a única fonte. E a fonte é o seu mistério de cruz, que faz com que o ser humano seja salvo. Se vocês me permitem, para concluir, eu queria lembrar duas imagens que apareceram hoje aqui no Evangelho. Jesus fala que tem dois modos de se aproximar. Onde está o rebanho? O modo do pastor, que passa pela porta, e o modo do ladrão, que entra por outro lugar. E interessante que no Evangelho de São João, quem foi chamado de ladrão é Judas Iscariotes. O traidor, ladrão. Na vida do povo, na vida da sociedade, na vida da igreja, existem os ladrões. Os que querem ter acesso às pessoas, acesso às comunidades, acesso ao povo, pela via do roubo, do engano, da traição, do uso do dinheiro, das vantagens pessoais. Nas nossas famílias existem ladrões. Ao invés de vivermos para dar a vida um pelo outro, para crescer no amor, existem aqueles que são ficcionados pelo dinheiro, pela cobiça, pelos gastos, e por isso traem, roubam, assaltam, mentem. Jesus não é o ladrão das ovelhas. Jesus é o pastor, e ele passa pela porta. O nosso pastor é o pastor ferido. É o pastor que faz das suas chagas, da sua dor, da sua entrega de vida, a cura das ovelhas. E é uma segunda imagem. Jesus disse que existem os que vêm para assaltar, e existem também os bandidos, que vêm para matar. E chamado de bandido no Evangelho de São João é Barrabás. Homicida, assassino, o que usa de violência. Quem são os maus pastores? Aqueles que roubam, aqueles que só se preocupam com o dinheiro do povo, e aqueles que usam de violência contra as pessoas. Quem é mau pastor na família? Aquele que usa de violência no trato contra os filhos, no trato com a esposa. Quem é mau pastor é aquele que usa de vingança, de excessivo poder para dominar as pessoas. Então existem dois que não fazem parte do rebanho de Jesus e não fazem parte do seu pastoreio: Barrabás e Judas. É preciso ouvir a voz do nosso bom pastor. Ele não é violento, nem é ladrão. O nosso bom pastor não é aquele que nos explora, nem aquele que nos cobra. Diz o Evangelho que vocês, as ovelhas, escutam a sua voz e entram e saem. Tem liberdade. Como é o pastoreio de Jesus? É um pastoreio livre. Não é um pastoreio pesado. É um pastoreio de ternura. É um pastoreio que forma consciência. É um pastoreio que dá a alegria do chamado. É um pastoreio que tira de onde está e leva para um outro lugar. Então eu queria encerrar com essa imagem. Jesus disse que o bom pastor chega, o pastor entra no rebanho, chama cada uma das ovelhas pelo nome e as tira. E quando tira todas,
vai à frente delas e as leva para novas pastagens. Jesus tirou aquelas ovelhas do redil e as levou para outras pastagens. Deixe que Jesus tire você da situação que te oprime. Deixe que Jesus tire a sua vida do que está te amarrando. Deixe que Jesus tire a sua vida daquelas lembranças do passado, dos remorsos, das incompreensões. Desde que Jesus te tire das mágoas, das brigas, das discórdias. Desde que Jesus te tire da violência. Desde que Jesus te tire daquelas situações que não favorecem o dom da sua vida. Ele, o bom pastor, ele vem e tira, ele chama aquela ovelha e a leva para o outro lugar, onde ele vai à frente. Siga Jesus. Não escute a voz dos falsos pastores. Não escute a voz dos que espezinham, dos que exploram financeiramente. Siga Jesus. Não escute a voz dos que suplicam vingança, dos que pregam terror, dos que ameaçam. Seja uma ovelha livre e saia dos constrangimentos. O bom pastor te leva a águas tranquilas. O que anda te constrangendo? O que anda te agitando? O que anda te ferindo, te distraindo ou te afetando? Deixe que o bom pastor tome sua vida e te leve a uma outra pastagem. Vamos à Eucaristia, vamos à comunhão com Deus, vamos ao desejo de Deus, vamos à vida em plenitude. Amém.